falando sobre o legado da civilização grega para o mundo, eles deixaram um legado inigualável, que é alicerce para todas as civilizações ocidentais. Ele deixou na filosofia, né, os pré-socráticos, Sócrates, que é o divisor de águas da filosofia, que trouxe a ética para dentro das discussões filosóficas, Platão, Aristóteles e os demais outros que proliferaram durante toda a, a filosofia grega e depois serviram de inspiração e desenvolvimento filosófico para a história da filosofia. Nós temos aí o Heródoto, o pai da história, que começou a registrar tudo que acontecia, escreveu o volume A Guerra do Peloponeso, que é um clássico daquele período, escrito naquele período. Nós temos escultores, arquitetos, teatro. O teatro é uma invenção grega, uma série de músicos, né? A construção de templos, a mitologia grega, que é enriquecedora também, que a gente vai falar mais detalhadamente agora para a gente poder encerrar a aula, que já deu mais de uma hora, né? Então, tudo isso vem a mostrar o legado que os gregos deixaram. E na política eles deixaram a democracia, né? Que serviu como base para a democracia atual, que é mais abrangente que a da Grécia Antiga, mas é fruto daquela democracia pensada na antiguidade pelos gregos. Ok? Então vamos falar um pouquinho sobre essa mitologia grega aí, que muita gente me cobra de eu falar sobre mitologia, né? O historiador, geralmente, ele enxerga a mitologia como uma forma de mostrar como que os povos tentavam explicar a vida, a origem e a morte. Então, através da mitologia, eles tentavam explicar isso aí. E também mostrar como que aconteciam as coisas, como que as coisas surgiam na vida. Era demonstrado através dos deuses e através dessa mitologia. Os gregos, eles criaram um rico panteão de deuses, heróis, que a gente vai citar agora, que fazem parte da mitologia grega. Então, a mitologia grega, ela é riquíssima, ela é formada por deuses imortais que viviam no Monte Olimpo, certo? Sob o comando de Zeus, o pai dos deuses. A origem desses deuses é dos titãs, né? Os titãs, tinha um titã chamado Cronos, né, que vai dar origem à palavra cronologia, cronômetro. Cronos, ele começa a se alimentar de seus filhos, porque ele queria parar o tempo, o titã Cronos. Ele quer parar o tempo porque ele, vendo a geração que ele colocou no mundo crescendo, o tempo está passando. Então, o que ele fez? Para impedir que o tempo passasse, ele começa a se alimentar de seus filhos. E daí, é aí que vai surgir Zeus, que liberta os filhos de engolidos por Cronos, né? E daí tem início o tempo na história, né? Para os gregos é assim que se explica como que surgiram os deuses e como que surgiu o tempo. Por que que existe esse tempo que passa, né? Que nada é eterno, tudo tem um fim, os deuses são eternos para eles, ok? A mitologia grega não existe naquela época um livro como a Bíblia para falar sobre os deuses. O que existem são escritos de vários autores. Então, Hesíodo escreveu vários escritos chamados de Teogonia. A Teogonia conta a história dos deuses, pelo ponto de vista de Hesíodo. O próprio Homero, na Ilíada e na Odisseia, também conta a história de vários heróis e de deuses gregos, né? E na mitologia grega, que é rica, não existem só deuses. Os deuses, eles tinham
várias emoções humanas, né? Eles tinham raiva, amor, ira, paixão, eles tinham sentimentos humanos, os deuses gregos. E eles podiam se relacionar com os humanos, dando origem a heróis, a semideuses, a criaturas fantásticas. Então a gente tem aí, no seu panteão de deuses, né, uma classe superior de deuses, que era composta por Zeus, que era o pai de todos os deuses, o governante principal do Monte Olimpo, na cidade de Olímpia, que era uma cidade-estado grega. A gente tem a deusa Hera, que era a deusa que protegia a família e os casamentos, que era a irmã de Zeus. O deus Apolo, que é o deus da luz, muitas vezes representado como deus do sol para os gregos, né? Ele também era o patriarca da poesia e da música, o deus Apolo. Temos a deusa Atena, que é a deusa da sabedoria e da justiça, que dá origem à cidade de Atenas. A deusa Afrodite, que é a deusa do amor e da beleza, né? O deus Ares, que é o deus da guerra, o similar romano do deus Ares é o deus Marte, por exemplo. Poseidon, deus dos mares, que é o Netuno, em romano. Depois nós temos o Hefesto. Temos o Hefesto, que é o deus do fogo. Temos Artemis, deusa da caça. A Hestia, deusa do coração e da chama sagrada. Deméter, que é o deus da agricultura. Hermes, que é o mensageiro dos deuses. E os deuses inferiores, que é o deus Hades, que é o deus do submundo, dos infernos, que é o irmão também de Zeus. Dionísio, que é o deus do vinho, que muitas vezes em algumas cidades ele tinha mais importância do que o próprio Zeus. Por isso ele era considerado um deus inferior, porque ele pervertia o poder de Zeus. E o deus Pan, que era o deus das florestas, que era considerado um deus brincalhão e tinha uma imagem antropozoomórfica, metade homem e metade animal. Também existiam os heróis, que eram filhos de deuses com mulheres humanas, ou o contrário, de deusas com homens humanos, que é o caso de Aquiles, Jasão, Teseu, Édipo, Agamenon, Menelau e Ulisses. E também o principal deles, que é Hércules. Tá? Hércules é o herói principal da mitologia grega. E a gente tem os seres mitológicos da mitologia grega, que são as ninfas, né? As ninfas elas eram guardiãs da natureza, eram as musas das artes e das ciências, e elas protegiam as florestas, as águas. Essas eram as ninfas. As sereias, que eram figuras femininas que atraíam os homens para a morte nos mares, né? Conta-se que quando Ulisses estava voltando da guerra de Troia, ele levou 12 anos para voltar, né? Para a cidade de origem dele, e ele indo de navio, ele ia passar pelo lugar das sereias, e as sereias tinham um canto que enebriava os marinheiros, e os marinheiros se jogavam no mar, né? E acabavam morrendo. Então, o que, que o Ulisses pediu? Para que todos tampassem seus ouvidos, porque o canto era muito belo, todos teriam que usar tampões nos ouvidos para não ouvir as sereias, mas ele queria ouvir o canto das sereias. Então ele pediu para que amarrassem ele no mastro do navio sem os tampões nos ouvidos. E ele pôde ouvir o canto das sereias. E ele ficou louco querendo sair para se jogar ao mar. Mas, passado aquele perigo, ele conseguiu viver, certo? Nós temos os centauros, que são os deuses híbridos, né? Que são metade cavalo e metade humano, né? Destaca-se aí Quiron, Heracles, são exemplos de centauros. Temos os sátiros, que têm patas de bode e
corpo até a cintura de bode, depois parte humana e chifres de bode também, ok? Eles, um exemplo é o deus Pan. Deus Pan, ele é um sátiro. E temos as górgonas. As górgonas são seres mitológicos, geralmente femininos, que são amedrontadores, geralmente possuem características de ter cabelos em forma de serpentes e têm poderes de transformar os homens e as pessoas em estátuas de pedra. É o caso da Medusa. Ela é uma górgona na mitologia grega. Espero que vocês tenham gostado da aula. Então eu agradeço. Eu sou o professor João Carlos. Se vocês quiserem se inscrever humildemente lá no meu canal, eu agradeço bastante, tá? Até o próximo vídeo. Quem não é inscrito no meu Twitter é Prof. João Carlos. Sigam lá no Twitter, vocês participam da votação para a próxima aula. Obrigado e até o próximo vídeo.